Estamos de volta, o assunto é a Taça Libertadores da América. Estou vindo aqui porque a gente vai falar sobre a Taça Libertadores e o operador de áudio já deixou alertado aqui. Já que nós vamos comentar aqui. Né? Já houve uma ameaça no intervalo aqui, ó. Muitas emoções ontem à noite e definido mais alguns classificados para as quartas de final. O Cruzeiro e o Flamengo avançaram e o Corinthians está eliminado no ano do seu centenário. Vamos aos resultados da Taça Libertadores da América. O São Paulo conseguiu a classificação na terça-feira. Ontem à noite, no Pacaembu, um jogo cercado de muita emoção e dois tempos bem distintos. O Corinthians venceu o Flamengo 2-1. No jogo de ida, o Flamengo venceu 1-0. E esse gol do Flamengo no Pacaembu deu a classificação para a equipe para as quartas de final. O Nacional do Uruguai passaram por cima, né? Tem que anotar a placa. Atropelaram. Cruzeiro 3-0, o Cruzeiro está embalado, venceu o Nacional do Uruguai 3-0 e agora enfrenta o São Paulo, inclusive, na próxima fase. Hoje tem Internacional e Banfield da Argentina, o jogo é às 7h30 da noite. O Internacional perdeu o primeiro jogo 3-1, precisa vencer por 2 gols de diferença e não sofrer gols. 2-0 é o placar do Internacional. 3-1 dá pênalti novamente e o Banfield pode perder até por 1 gol de diferença. Os palpites de ontem acertou. Os da Copa do dois, Brasil e aí na Libertadores os dois também. Né? Acertou os dois, né? E hoje dá o quê? Não, da Libertadores não. O Flamengo disse que é para os pênaltis, o Corinthians ia classificar. Você falou que o Corinthians ia classificar? Falei. A aposta foi essa. 50%. E hoje tem Internacional e Banfield. Quem é que vai para a próxima fase? Eu acho que o Inter não passa hoje não. Acho que o Banfield fez uma vantagem boa aí no primeiro jogo. Muito embora aquele gol do Inter possa ter sido salvador, né? Aquele gol do Kleber lá, muito longe, né? É um lance que pode ter muita qualidade, mas tem muita sorte também para a bola entrar onde entrou. Então, botou o Inter na briga, né? Não é uma parada decidida. Mas eu acredito que o Inter não vai conseguir reverter, não. Corinthians e Flamengo, o que aconteceu? O Flamengo, o Corinthians teve os 2 jogos na mão no intervalo dos jogos, né? Lá no Maracanã, o Corinthians estava 0-0, mas tinha um jogador a mais, o campo já estava melhorando, primeiro tempo, gramado muito molhado, o Corinthians acabou recuando demais, não teve ousadia, acabou levando 1-0, um jogo que poderia ter vencido ou empatado. No jogo de ontem, uma situação parecida, o Corinthians atropelou o Flamengo no primeiro tempo, fez 2-0 e poderia ter feito mais, foi um ataque contra a defesa, chegou no intervalo, o Mano Menezes começou a administrar o time ali, fez umas 2 mudanças ali, tirou o Elias, ninguém entendeu direito como é que ele tirou o melhor jogador do time, o cara que articula jogadas e tudo mais, tirou o Elias, aí colocou, no fim das contas entrou lá para jogar na vaga dele o Paulinho, né? Veio do Bragantino. Que veio do Bragantino, estava estreando, quer dizer, o Corinthians com uma dificuldade tremenda de entrar na área do Flamengo, porque o Flamengo estava todo dentro da área e quando o Corinthians era obrigado a explorar a jogada aérea, não colocou o Souza, no único jogo que o Souza poderia servir de alguma coisa, que seria aquilo, colocar um cabeceador lá dentro e começar a jogar bola na área, que tinha que ser uma alternativa. O Corinthians tentou o jogo todo entrar tocando na área e dos 9 jogadores do Flamengo ali naquela região ali, o Corinthians não teve cabeça para jogar, não soube controlar o segundo tempo. O Flamengo, o Wagner Love jogou muito bem, né? E o lance do gol foi bem emblemático, fez uma ligação ali meio que sozinho e marcou o gol. Então tá aí, o Corinthians faltou ousadia nos 2 jogos e acabou sendo punido por isso. Vamos então aguardar o jogo do Internacional hoje para definir quem são os últimos classificados para as quartas de finais da Taça Libertadores da América. Esporte local, uma boa notícia no ciclismo. O atleta Guilherme Pinheirua recebeu uma convocação para a seleção brasileira para disputar as Olimpíadas da Juventude em Singapura em agosto. O Guilherme foi por 2 vezes consecutivas campeão brasileiro e agora vai representar a cidade e o país na Ásia. Não é qualquer um que chega aos 17 anos com uma segunda convocação para a Seleção Brasileira de Ciclismo. E nós temos um caso aqui, bem perto da nossa realidade. A primeira vez foi em dezembro de 2008, para correr no Uruguai. Como a equipe de Tubarão também iria para a prova, acreditem só, o Guilherme recusou e preferiu competir pela cidade. Dessa vez, o pedido não pôde ser negado. O técnico da seleção de ciclismo reside em Criciúma, uma vantagem para os atletas do Sul, que podem ter o trabalho observado de perto por ele. É o caso de Guilherme. 2 vezes campeão brasileiro, ele está numa ótima fase. E podemos comemorar também a decisão de ter voltado a competir novamente por Tubarão.
A notícia da convocação veio há 3 semanas e foi recebida por ambos, pai e filho, da melhor maneira possível. Sempre bom a gente participar de uma seleção, né? É o nível mais top assim do Brasil, é a seleção, e é um jeito de eu deslanchar minha carreira, de aparecer no cenário mundial, né? Como as Olimpíadas ali, que vai ser nível de mundial, e as expectativas são as melhores, né? Eu vejo assim, é uma dupla emoção. Primeiro por ser pai, né? Do Guilherme, que está indo participar de uma Olimpíada, uma coisa assim que não é qualquer pessoa que vai ter essa oportunidade. E segundo, porque é um trabalho, né, da equipe, da cidade, de vocês também que estão sempre junto com a gente. Então eu me sinto orgulhoso por ter conseguido também fazer com que ele chegue bem preparado tecnicamente, e orgulhoso por ser pai. Guilherme não havia sido convocado para uma pré-seletiva, o que acabou diminuindo as esperanças de um chamado definitivo. Mas isso não aconteceu, e em agosto ele viaja para Singapura como único representante brasileiro na prova de contrarrelógio, a sua especialidade. A competição será a Olimpíada da Juventude. Pedalando. Apoio Cultural Gibacicle e site Pedalando pela Paz. Saiba tudo sobre o roteiro dos pedais na região. Respeite o ciclista. Parabéns para o Guilherme aí, boa sorte nessa competição que vai ser realizada em Singapura no mês de agosto. A gente fica na torcida aqui pelo Guilherme. E pela Copa Santa Catarina, o Brusque surpreendeu o Tigre e venceu no Heriberto Wilson 3-1, foi o placar. Realmente o Criciúma não é mais o mesmo faz tempo, né? 3-1. O Criciúma tá tentando. Tá naquela fase de reformulação de clube, né? Não é nem de elenco, é de clube. O Criciúma tá numa fase complicada, mas também essa Copa Santa Catarina pro Criciúma, que tem objetivos ali mais adiante, que é principalmente ali no Brasileiro da Série C, vai servir de uma boa preparação. O Criciúma está se reestruturando em termos de organização mesmo, né? na hierarquia do clube, está tentando achar o melhor caminho, teve uma mudança grande na diretoria agora. E vai ter suas dificuldades, vai ter sem dúvida nenhuma. Todo mundo que resolve botar abaixo o que estava ali e começar de novo vai encarar problemas. E o Criciúma, essa Copa Santa Catarina vai ser... Essa Copa Santa Catarina eu acredito que vai ter alguma surpresa em termos de resultado, porque os times teoricamente favoritos também são times que têm outros objetivos nesse momento, e é o caso também do Criciúma. Apanhou feio ontem no jogo pro Brusque. Começou mal, né? Vamos ver agora como vai ser o prosseguimento dessa Copa Santa Catarina pro Criciúma, uma das equipes do Sul que disputam a competição. Vamos ao intervalo, próximo bloco tem a Arena Multiuso, idas e vindas, e o negócio tá feio. A gente já volta.